Olá, amados aqui da Sala de Justiça. O meu nome é Solange Benite. Sejam muito bem-vindos. Amados, a nossa história de hoje envolve muitas pessoas que foram vítimas de Elliot Rodger, em Santa Bárbara, na Califórnia. E tudo aconteceu em 2014, há 12 anos atrás. Elliot Rodger tinha um perfil marcado por contradições intensas e sinais de alerta, que em retrospectiva revelam um padrão de isolamento social e ideologias tóxicas que culminaram no massacre de Isla Vista. Crescendo entre Londres e a Califórnia, em um ambiente de relativa estabilidade financeira, ele demonstrava desde cedo dificuldades em formar vínculos interpessoais e em lidar com rejeição, especialmente em contextos românticos e sociais. O seu isolamento foi progressivo. Na adolescência, as interações eram limitadas e nos anos universitários, sua vida girava em torno de atitudes solitárias e de fóruns online, nos quais expressava ressentimentos profundos e se cercava de conteúdos que validavam sua visão de mundo distorcida. O seu comportamento revelava traços de misantropia e misoginia. Elliot se via como injustiçado por mulheres e homens socialmente bem-sucedidos, desenvolvendo uma narrativa interna de vingança e direito próprio à retribuição. Apesar de ter família presente, com pais preocupados e meio-irmãos, ele não desenvolve relacionamentos afetivos duradouros. Suas interações eram, em grande parte, mediadas pelo mundo digital, onde buscava comunidades que reforçassem suas ideias extremistas e alienação social. Psicólogos que analisaram o caso apontam sinais claros de depressão, frustração crônica, baixa autoestima e distorções cognitivas, combinadas com fascínio por armas e controle. Elliot também apresentava traços de planejamento obsessivo e perfeccionismo em seus pensamentos e ações. Seus manifestos e vídeos postados antes do ataque mostram detalhamentos de suas fantasias violentas, incluindo cálculo meticuloso de horários, rotas e alvos. Esse perfil combina isolamento prolongado, fixação em injustiças percebidas e radicalização ideológica online, criando um ambiente interno onde pensamentos de ódio e vingança se intensificam até culminar em atos extremos. Seu caso se tornou referência na análise de perfis de atacantes de massa jovens, mostrando como uma mistura de alienação social, misoginia e reforço digital pode evoluir para uma tragédia de proporções devastadoras. E se você gosta de histórias de crimes reais, você está no lugar certo. Já deixe seu like, seu comentário, se inscreva e compartilhe. Aqui no canal da Sala de Justiça, eu conto e reconto crimes reais para quem gosta de true crime. Agora, vem comigo que no caminho eu te explico como tudo isso aconteceu. E enquanto isso, na Sala de Justiça, Elliot Rodger não era casado e não tinha filhos. Ele tinha 22 anos na época do ataque, que aconteceu em 23 de maio de 2014, poucos meses antes de completar 23 anos, já que seu aniversário era em 24 de julho de 1991. A vida de Elliot Rodger era marcada por isolamento social e frustração pessoal. Ele não mantinha relacionamentos românticos significativos e não tinha descendentes. Elliot Rodger não tinha um emprego formal antes do ataque em Isla Vista. Ele estava matriculado na Santa Barbara City College, mas não havia concluído seus estudos nem mantinha ocupação profissional regular. A maior parte do seu tempo era dedicada a atividades solitárias, jogos, navegação na internet e participação em fóruns online, onde expressava frustração, ressentimento e ideologias misóginas. Embora sua família tivesse condições financeiras confortáveis, garantindo moradia, sustento e acesso a recursos, Elliot não demonstrava envolvimento em trabalho ou carreira, o que contribuiu para o seu isolamento social e sentimento de frustração em relação ao mundo adulto. Isso reforçava a percepção distorcida de injustiça pessoal que mais tarde se manifestaria em violência. O seu círculo social era extremamente limitado,
consistindo principalmente de familiares próximos e interações online, em fóruns que reforçavam seus ressentimentos e ideologias misóginas, como eu já havia dito lá no começo. E quem era Elliot Rodger e sua família? Elliot nasceu em 24 de julho de 1991 em Londres e se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Ele cresceu entre Londres e os Estados Unidos, em um ambiente ligado à indústria do entretenimento. Seu pai, Peter Rodger, trabalhou como assistente de direção e fotógrafo associado a produções de Hollywood, enquanto sua mãe, Lishin Rodger, atuava como enfermeira. Os pais se divorciaram quando ele ainda era jovem, e Elliot passou a dividir o tempo entre as duas famílias. Ele tinha meio-irmãos por parte de pai e também um meio-irmão mais novo por parte de mãe. Relatos posteriores indicam que, apesar de viver em uma condição financeira confortável, ele enfrentava dificuldades de socialização desde a infância. Durante a adolescência, Elliot frequentou escolas na Califórnia e foi descrito por conhecidos como reservado e frequentemente isolado. Há registros de que ele recebeu acompanhamento terapêutico ao longo dos anos, incluindo avaliações relacionadas a dificuldades comportamentais e sociais. Pessoas que o conheceram relataram que ele demonstrava frustração intensa com rejeições sociais e dificuldades em criar vínculos afetivos. Ele chegou a frequentar o Santa Barbara City College, mas, segundo investigações posteriores, não desenvolveu círculos sociais próximos e passava grande parte do tempo sozinho. A relação com os pais era descrita como presente, porém marcada por preocupação constante com seu bem-estar emocional. Antes do crime, familiares chegaram a alertar autoridades após encontrarem conteúdos online em que Elliot expressava pensamentos violentos e ressentimento extremo. Amigos próximos praticamente não são mencionados em registros públicos. Muitos relatos apontam que ele tinha poucos relacionamentos significativos fora do núcleo familiar. Análises posteriores indicam que grande parte de sua interação social acontecia em fóruns online, onde acompanhava frustrações pessoais e consumia conteúdos que reforçavam sua visão negativa sobre relacionamentos e status social. A vida de Elliot, antes do crime, foi marcada por isolamento progressivo, conflitos internos e uma percepção distorcida de rejeição e injustiça pessoal. Após o ataque de 2014 em Isla Vista, sua história passou a ser amplamente examinada por investigadores, psicólogos e psiquiatras que buscavam entender os sinais prévios, o papel do ambiente digital e as falhas nos mecanismos de prevenção. Agora saberemos o que realmente aconteceu naquele dia. Na noite de 23 de maio de 2014, a pequena comunidade universitária de Isla Vista, na Califórnia, vivia o que parecia ser apenas mais uma sexta-feira comum. Estudantes circulavam entre festas, bares e apartamentos próximos ao campus da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Mas dentro de um quarto silencioso, Elliot Rodger, de 22 anos, finalizava os últimos detalhes de um plano que vinha alimentando havia anos. Ele cresceu cercado por certo conforto, mas também por um sentimento constante de inadequação e isolamento. Em relatos pessoais, descrevia uma juventude marcada por dificuldades de socialização e frustrações profundas com a vida universitária que acreditava merecer, mas que dizia nunca ter conquistado. Horas antes do ataque, publicou no YouTube um vídeo intitulado Retribuição, anunciando que aquela seria sua vingança contra mulheres que o rejeitaram e contra homens que ele via como rivais. Ao mesmo tempo, enviou por e-mail um manifesto de 137 páginas para familiares e conhecidos, detalhando sua raiva, ressentimento e fantasias violentas. O ataque começou dentro do próprio apartamento. Seus 3 colegas de moradia foram mortos com golpes de faca, um crime que só seria descoberto no dia seguinte. Sim, meus amigos,
Ele matou seus colegas covardemente e brutalmente. Em seguida, Roger vestiu roupas cuidadosamente escolhidas, pegou 3 armas de fogo adquiridas legalmente e saiu dirigindo seu BMW preto pelas ruas movimentadas de Isla Vista. Parou primeiro em frente a uma casa de fraternidade feminina, tentou entrar, mas não conseguiu acesso. Minutos depois, abriu fogo contra jovens que estavam do lado de fora, matando 2 estudantes. Continuou dirigindo e atirando aleatoriamente contra pedestres, atingindo várias pessoas pelo caminho. Em determinado momento, trocou tiros com a polícia, que já havia sido acionada pelas primeiras ligações de emergência. Mesmo assim, seguiu disparando enquanto conduzia o veículo, atropelando ciclistas e espalhando pânico pelas ruas. Em menos de 10 minutos, a tranquilidade da cidade foi substituída por sirenes, correria e desespero. A perseguição só terminou quando seu carro colidiu contra outro veículo estacionado. Dentro do automóvel, a polícia encontrou Elliot Rodger morto por um disparo auto-afligido. 6 pessoas perderam a vida naquela noite e outras 14 ficaram feridas. À medida que as investigações avançavam, detalhes perturbadores vieram à tona. Meses antes do massacre, os pais de Roger haviam procurado ajuda após encontrarem vídeos preocupantes publicados por ele na internet. Semanas antes do ataque, policiais realizaram uma visita de verificação de bem-estar em seu apartamento, depois de denúncias sobre ameaças online. Durante a conversa, ele negou qualquer intenção violenta e apresentava calma, o que impediu ações imediatas. Posteriormente, descobriu-se que suas armas e munições estavam guardadas legalmente e fora da vista dos agentes. O manifesto revelou uma narrativa extensa de ressentimento, inveja e uma ideologia profundamente misógina, na qual ele culpava mulheres por seu sofrimento e enxergava homens socialmente bem-sucedidos como inimigos. Seu comportamento também revelava traços de misantropia. Amados, e o que são ideologias misóginas e misantropia? São conjuntos de crenças, discursos e atitudes baseados no ódio, desprezo, aversão ou preconceito enraizado contra mulheres e meninas. Elas estruturam uma visão do mundo onde o feminino é visto como inferior, submisso ou desumanizado, legitimando a violência, a objetificação, a desigualdade de gênero e a manutenção de privilégios masculinos. Então, a misoginia é o ódio, a aversão direcionado a mulheres. E era isso que Elliot sentia. Já a misantropia é o ódio pela humanidade e a falta de sociabilidade. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Elliot realmente não valia nada. E como diz o ditado, ele não é flor que se cheire. O caso passou a ser analisado como um marco na discussão sobre radicalização online, já que Roger participava de fóruns virtuais, onde discursos de ódio eram reforçados e normalizados. O impacto ultrapassou os limites da Califórnia e provocou debates intensos sobre controle de armas, saúde mental e responsabilidade das plataformas digitais. Após o caso, foi aprovada na Califórnia uma lei conhecida como Red Flag Law, Lei da Bandeira Vermelha, permitindo que as autoridades solicitem a retirada temporária de armas de pessoas consideradas ameaça iminente. Universidades reforçaram protocolos de avaliação de riscos e campanha de conscientização sobre sinais de comportamento violento. Para as famílias das vítimas, no entanto, nenhuma mudança legislativa apagaria a perda irreparável. Vigílias anuais passaram a reunir estudantes e moradores, mantendo viva a memória daqueles que morreram naquela noite. O caso Elliot Rodger tornou-se referência sempre que novos episódios de violência motivados por extremismo online surgem nas manchetes.
O que começou com a história de um jovem isolado revelou falhas, sinais ignorados e a força destrutiva de ideologias cultivadas no ambiente digital. E mais de uma década depois, a pergunta permanece: em que momento essa tragédia poderia ter sido interrompida? Amados, falarei para vocês agora o que se sabe das pessoas envolvidas no caso Isla Vista. O que se sabe hoje sobre as pessoas envolvidas no caso do massacre de Isla Vista por Elliot Rodger e as vítimas, com o contexto atualizado conforme as informações públicas disponíveis até 2026. Lembrando que em 2026 ele teria 35 anos. E como já foi dito no começo do vídeo, Elliot não sobreviveu ao ataque. Ele tirou a própria vida no fim da sequência de violência em 23 de maio de 2014, onde ele tinha 23 anos. Após dirigir pelas ruas atirando em pessoas com suas armas e atropelando outras, seu veículo colidiu e ele foi encontrado morto por um disparo, confirmando como suicídio no local do incidente pelas investigações oficiais. Seus restos foram cremados pela família e em cerimônia privada logo após os eventos, sem local de enterro divulgado pelo público. O pai de Elliot, Peter Rodger, vive hoje uma vida relativamente reclusa em Tanger, no Marrocos, e trabalhou como fotógrafo e cineasta. Ele raramente fala publicamente sobre o caso desde uma entrevista em 2014, e não participou de grandes debates públicos sobre justiça ou prevenção de crimes após o acontecimento, mantendo um perfil discreto. A mãe de Elliot, Lynn Shin Rodger, após o massacre, tornou-se ativista contra a violência armada, participando de eventos e discussões sobre prevenção e sinais de alerta relacionados a pessoas em risco de cometer violência. Ela usa sua experiência com o caso para tentar ajudar a evitar tragédias semelhantes no futuro. Sobre os irmãos e meio-irmãos de Elliot, não há informações públicas amplas sobre suas vidas pessoais em 2026, e eles mantêm privacidade. Muitos tornaram-se reclusos após a tragédia e não participam de vida pública devido ao trauma e às reações da comunidade. Sobre as vítimas e os sobreviventes. O ataque de Elliot Rodger deixou um impacto profundo nas famílias das vítimas e na comunidade estudantil. As 6 pessoas que morreram eram estudantes da universidade ou do Santa Barbara City College, com idades entre 19 e 22 anos, e suas famílias lidaram com um luto profundo e com pouca sensação de justiça formal, já que o autor morreu no mesmo dia do ataque. Algumas famílias moveram ações civis e buscaram respostas das autoridades e instituições, criticando a resposta policial e a falta de ações preventivas diante de sinais de alerta que já haviam sido mostrados pelo próprio Elliot antes. Sobreviventes que sofreram ferimentos, tanto por tiros quanto por atropelamentos, tiveram recuperações físicas que variaram de moderadas a graves, e muitos continuam lidando com traumas emocionais e de longo prazo decorrentes da experiência. Alguns tornaram-se defensores de causas relacionadas à prevenção de violência em massa e suporte às vítimas. E quais são os desdobramentos sociais e legais desde então? O massacre teve repercussão contínua, influenciando diálogos públicos sobre legislação de armas e políticas como leis de bandeira vermelha, que permite retirar temporariamente armas de pessoas consideradas uma ameaça baseada em sinais de risco, protocolos universitários para identificar e responder a preocupações com saúde mental e comportamentos de risco entre estudantes, debates sobre radicalização online e comunidades que podem reforçar ideologias de ódio e isolamento social. Embora o caso tenha ocorrido em 2014, ele ainda é referência em discussões sobre prevenção de violência em massa e continua sendo estudado por pesquisadores, profissionais de saúde mental e formuladores de políticas em 2026. As vítimas, cujas vidas foram tiradas naquela noite de 23 de maio de 2014 em Isla Vista, e como suas histórias,
não podem ser reduzidas a números. Eram jovens com sonhos, rotinas, relações e futuro pela frente. A Verônica tinha apenas 19 anos e estudava psicologia, conhecida pela alegria contagiante e dedicação aos amigos. Seu sorriso iluminava ambientes e ela compartilhava planos de viajar e trabalhar com atendimento comunitário após a faculdade. Christopher Ross tinha 20 anos. Era um estudante de comunicação que adorava música e cinema, apaixonado por contar histórias e planejava transformar essa paixão em carreira profissional. Ambos perderam suas vidas em questão de segundos, deixando famílias, colegas e comunidades inteiras em choque, perguntando não apenas o porquê, mas o que mais poderia ter sido feito para proteger estes jovens. E seguindo essa madrugada que interrompeu sonhos, havia Joseph Salmon, também de 20 anos, estudante de filosofia, conhecido por questionar o mundo ao seu redor e incentivar diálogos profundos entre seus pares. Sua curiosidade pela vida transcorria em conversas acadêmicas e risos espontâneos, e amigos lembraram dele como alguém que tornara momentos cotidianos memoráveis. Saki Richardson, com apenas 19 anos, era uma estudante envolvida em projetos de apoio social e defesa de minorias, sempre pronta para estender a mão ou oferecer uma palavra encorajadora a pessoas que cruzavam seu caminho. Para as famílias, a lembrança desses jovens não se resume ao momento do ataque, mas às manhãs em que eles acordavam com planos, às conversas com amigos e ao potencial que agora só existia na memória de quem os amava. Além desses 4, mais 2 vítimas ficaram marcadas para sempre naquela sequência de violência. George Roberts, de 20 anos, era estudante e amigo querido, conhecido pela energia tranquila e pelo gosto por esportes coletivos, dono de uma risada que ecoava nos encontros sociais e que muitos lembraram como uma força unificadora nos grupos em que participava. Joey Wang, de 19 anos, era um jovem cheio de entusiasmo acadêmico, estudando computação e criando projetos próprios que impressionavam professores e colegas pela criatividade e aplicação prática. Cada um deles representava uma promessa de futuro, planos universitários, carreiras que mal começavam, relações que floresciam, interrompidos abruptamente por um ato de violência que não deveria ter acontecido. Suas famílias continuam compartilhando lembranças em vigílias e eventos comunitários, mantendo vivos os traços de personalidade e os sonhos que eles cultivavam em vida. Os sobreviventes feridos naquela noite, tanto física quanto emocionalmente, lutam até hoje para encontrar sentido após o trauma. Alguns seguiram caminhos acadêmicos inicialmente interrompidos, outros mudaram de cidade ou de carreira buscando reconstruir suas vidas longe da memória daquele caos. Grupos de apoio se formaram entre colegas, criando redes de suporte emocional que perduraram anos depois. As famílias, por sua vez, transformaram a dor em ação, participando de projetos de prevenção à violência em massa, campanhas de conscientização sobre sinais de alerta e reformas em protocolos universitários. Cada nome naquela lista, Verônica, Christopher, Yat, Saki, George, Weighton, tornou-se um símbolo não apenas de perda, mas de lembranças intensas, repletas de amor, esperança e impacto nas comunidades que os conheceram. Esses jovens não foram definidos pelo fim trágico, mas pela vida cheia de potencial que ninguém jamais deveria perder tão cedo. Então é isso, meus amados. Esse foi o nosso caso de hoje. Vocês gostaram dessa história? Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o caso de hoje. Eu penso que para os familiares ficou uma sensação de vazio, porque Elliot tirou a própria vida e por isso não pôde ser julgado e condenado. Ficou um gosto amargo, parece que não foi feito justiça pelas vítimas. 6 pessoas perderam a vida naquela noite, sendo que 3 eram amigos de Elliot e que provavelmente confiavam nele, e as outras 14 ficaram feridas. Amados,
Há uma passagem bíblica em Jeremias 17,5 que diz: Maldito o homem que confia no homem. E essa passagem se cumpre com este caso. Temos que ter muito cuidado, saber com quem andamos e falamos, observar mais ao nosso redor, pois nunca sabemos quando estamos em um lugar, seja qual for, e aparece um louco desse à solta, atirando para todos os lados. Cuidado, meus amados, por onde vocês andam. Cuidem-se. É isso. Muito obrigada por sua presença aqui. Quero aproveitar este momento para agradecer novamente a todos os meus inscritos aqui do canal. Muito obrigada. Se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos aqui da Sala de Justiça também são podcast e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!